Alô, meu povo, começando mais um Gerações em Off aqui hoje com um convidado especial muito bacana, veterano, daqueles que já fez tanta coisa na vida, que é o Giuseppe Oristano. E aí, Cacau, beleza? Tudo E bem? aqui do meu lado, Miguel, que está sempre me acompanhando aqui nesse momento de troca de informações e de gerações, não? Exatamente. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu tô me sentindo até importante, cara. Uma câmera só pra Ó, mim, que querido, aqui são isso? várias câmeras, isso aqui é muito poderoso, Aliás, né? esse lugar aqui é muito legal. Muito Muito legal, bonito, né? muito legal. Parabéns. Muito legal mesmo, muito legal. Vamos começar? Vamos? Veio uma lembrança aqui na minha cabeça da sua relação com a Anissete Bruno, né? Isso. Com a Anissete, eu também fiz a biografia da Anissete Bruno. E você participou, porque hoje em dia, né, é tudo tão diferente, né, na nova geração, as pessoas se produzindo de uma forma diferente. E eu achava que naquela época da Anissete, no tempo da Anissete, era uma forma muito mais artesanal, mais suada, né? Você tem como falar isso pra gente? Que você participou desse envolvimento com ela? Como é que era naquela época? Nós estamos falando de Paulo Goulart e Anissete Bruno, Exato. né? De uma família que eles tinham o Teatro Paiol em São Paulo. E eu tinha 20 e poucos anos, fiz vários espetáculos com eles lá. Eu fui noivo da Anissete numa peça do Lorca, Dona Rosita Solteira. Ah. Então, eles produziam muito lá no Teatro Paiol. A gente fazia muito teatro lá. E eles que produziam tudo. Eu não sei se é porque eu era novo demais, eu dava pouca importância à trabalheira que depois eu vim a descobrir que uma produção requer, e a dedicação e a grana. Mas era diferente porque a gente fazia teatro de terça a domingo. Em alguns casos, a gente fazia 2 sessões na quinta e seguramente fazia 2 aos sábados e 2 ao domingo. Então, a gente fazia muita sessão. E, em geral, a gente tinha bastante público. Quer dizer, era uma coisa que se sustentava. Eu não me lembro, sinceramente, de eles terem patrocínios. Não me lembro deles terem... Acho que não tinham. A diferença, eu acho que um pouco até daquela época era essa, né? As pessoas iam na garra, na marra, e ali conseguindo as coisas, conquistando as parcerias, as permutas. E como eles eram poderosos Poderosos, já naquela sim. época, e o público... Eu estou com 67 anos, eu estou falando de quando eu tinha 22, 23 anos, né? Então, faz tempo para chuchu. Eles já eram muito poderosos naquela época. Então, os teatros viviam cheios, a gente fazia muita sessão e tinha sempre bastante público. Então, eu acho que eles conseguiam se manter e eu não acho que existia patrocínio. Eles eram muito associados ao Dantino. Sérgio Dantino. Ao Sérgio Dantino, que infelizmente já faleceu. morreu, e com quem vim trabalhar depois outras vezes no futuro. Então, eles tinham lá os esquemas deles de produção, que eles produziam direto. Então, era muito legal e era um esquema bem familiar, bem legal, gostoso de fazer. Ano passado não, no início desse ano, eu acho, eu fui assistir uma peça sua, O Dia em que Raptaram o Papa. Ah, você foi ver? Eu fui assistir. E eu achei uma peça muito legal, ri muito. Eu morri de rir naquela cadeira. E eu queria saber de você quais são as maiores diferenças de fazer o teatro como um iniciante, como você falou que não estava dando tanta importância assim para a trabalheira que estava dando, e já depois de um tempo de carreira, depois de já ter feito outras peças, como é? Exatamente isso. A gente, conforme a gente vai vivenciando as coisas, né? E depois a gente vai dominando, tentando fazer o que essas pessoas mais antigas fizeram, é que a gente vai tomando noção da dificuldade que é levar um espetáculo para o palco, né? Quando você resolve produzir, eu estou produzindo agora um monólogo, eu sozinho. Mas se eu não contar com a ajuda dos meus parceiros que estão por trás de cena, eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho patrocínio e faço aquilo sozinho. Então, se eu não tiver essa ajuda das pessoas que estão ao redor, a coisa não sai. Porque, antigamente, a gente ia ver se uma peça dava certo, a gente falava assim, vamos fazer uns 3 meses. Se depois de 3 meses não pegar, a gente para. Hoje em dia, você faz
2 dias por semana, durante um mês. É verdade. É muito difícil. Hoje em dia, as peças ficam muito pouco em cartaz. O lance mudou completamente o jeito de se produzir, de se exibir o resultado do seu trabalho. Às vezes, você ensaia muito mais do que apresenta. É verdade. Aí fica complicado. Você está produzindo um monólogo só seu que está no Vanucci, né? Está no Vanucci. Fala dele um pouquinho. Então, esse é um espetáculo que eu fiz eu comecei a fazer em 2022, que é sobre os últimos anos da vida do Guimarães Rosa. Eu acho que é um espetáculo incrível, modestamente. Acho que ele é muito legal. Direção do Neco? Direção do Neco e texto da Lívia Baião. Então, muito se fala das obras do Guimarães Rosa, mas o que eu faço lá é o próprio Guimarães Rosa, ser humano, que a gente acha que o cara, só porque ele era embaixador, poliglota, viajado pelo mundo inteiro, uma pessoa super importante, que ele fosse um cara... E ele era maluquinho, como todos nós, com as inseguranças, com as coisas internas, com os desejos. E é esse cidadão que a gente mostra lá no palco, né? E embora ele tenha uma linguagem, o espetáculo tenha uma linguagem bastante complicada, eu acho que o espetáculo chega ao público com muita facilidade e isso me deixa feliz, embora não seja mesmo um espetáculo para grandes plateias. Né? Mas eu assisti, eu não achei complicado. É bem entendível, gostoso de assistir. Você que é jovem vai adorar, você que é do teatro, você vai adorar. Quero assistir, eu já vi essa peça, já vi gente falando dessa peça. Eu me apresentei no Vanucci ano passado, é um teatro que eu gosto. Quero assistir. Então, vai lá que você vai achar interessante. Agora, Giuseppe, você falou num ponto aí que é o seguinte, você se produzindo, né, e tal. Eu vejo um pouco hoje em dia, tirando as exceções, né, tem várias exceções jovens do teatro, assim como o Miguel, que está começando a carreira, né? Você é jovem na carreira, você começou cedo, mas você é jovem na carreira, né? Você não tem uma história... Quase 9 anos, Sim, mas você é jovem ainda na carreira. Eu vejo o seguinte, eu não consigo encontrar, com exceções como eu falei, hoje, nessa juventude, a vontade de se produzir, é um receio de se produzir. Né? Sempre fica alguém com receio, a não ser que seja, como eu estou falando, os meninos do teatro, trabalho coletivo, muito diferente daquela época, que eu lembro que todo mundo arregaçava as mangas e produzia com permutas e botava, às vezes, dinheiro também. Né? O que você acha disso? Você tem essa visão também? Olha, eu acho... é curioso isso, porque... até para minha própria tristeza, eu estou sentindo que eu estou meio que saindo fora de uma realidade do mundo artístico que eu já não reconheço mais, ou reconheço pouco, entendeu? Essa coisa muito da internet, que tudo se faz pela internet, hoje a gente divulga as peças pela internet, né? Eu sou do tempo do tijolinho no jornal. Que dava muito resultado, entendeu? Né? Nossa, enchia teatro tijolinho. Então, eu me sinto um pouco... Eu não sei lidar direito com a maneira... E não estou dizendo que está certo ou que está errado, só estou dizendo que eu não sei lidar direito com a maneira como os atores mais jovens encaram. Eu vejo a minha própria filha, eu tenho uma filha... Que é atriz. Que é atriz e que lida com isso, entendeu? O jeito que os mais jovens lidam com o fazer teatral. Primeiro que, como você diz, muito pouca gente está disposta a ensaiar feito um louco sem ganhar nada, coisa que eu faço até hoje, entendeu? A pessoa quer fazer uma peça só para dizer que fez e depois ir para outros lugares, fazer outras coisas, né? E eu acho, sinceramente, continuo achando, Cacau, que o lugar do ator, o principal lugar do ator, o lugar aonde ele vai realmente se formar como pessoa e como artista mesmo, como profissional, é o teatro. Eu acho que porque é lá que você tem a chance de experimentar de verdade.
Hoje, inclusive, na televisão, nós temos coaches, nós temos os preparadores que nos ajudam e que é importante, que é legal que exista, tudo beleza. Mas, mesmo assim, é um trabalho de preparação muito focado em pouquíssimo tempo. Diferente de ensaiar uma peça que você pega uma cena e faz, e faz, e faz, e faz, e repete, faz, e faz, E e fica faz, 8 repete. horas ensaiando. Entendeu? Isso vai calejando você e vai até pelo excesso de repetição te ensinando a lidar com aquelas coisas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender como funciona, e não é crítica, estou sendo bastante claro, não é crítica, estou dizendo que eu tenho um pouco de dificuldade de entender como funciona. Primeiro, eu acho curioso, eu já ouvi de muitos jovens que os 30 são os novos 20. Você já ouviu falar? Já ouviu? Eu já ouvi isso várias vezes. Né? Então, uma pessoa que tem 30, achar que são os 20 de antigamente. Porque a gente, com 20 antigamente, já estava no mundo faz tempo. É verdade. Né? É verdade. Com 30, você já estava, entendeu? Pagando casa, tendo filho. Hoje em dia, a pessoa com 30 fala, acho que agora eu vou começar a ficar adulto. Pode ser que essa seja uma tendência da sociedade, porque as sociedades mudam, né? Então, é possível que isso esteja acontecendo. Mas, exatamente porque já sou coroa e estou entrando numa fase diferente da vida, eu tenho uma certa dificuldade de compreender, o que é normal também, né? Porque por isso é que existe esse choque de gerações e uma maneira diferente de enxergar o mundo, enxergar a vida, e enxergar o próprio fazer teatral, como a gente faz. Cara, entendo. Engraçado que isso já é uma marca registrada, né? A gente sempre cai nesse momento das redes sociais, de lidar, Sempre. Não, mas é um que não assunto tem que vai jeito, bater, né? Não tem jeito. Essa é uma grande dificuldade nessas gerações, que a sua lida com muita facilidade e outras gerações têm um pouco mais de dificuldade, porque não tinha isso, né, Giuseppe? Não tinha. É engraçado, né, Cacau? Porque, assim, os atores, eu vou falar aqui dos atores, não vou nem falar da geração de pessoas no mundo, tá? Mas os atores são divididos, querendo ou não, em gerações, né? Então, você teve a sua geração de atores e tal, eu tenho a minha, e eu sou amigo de uma galera da minha, e eu vejo que a minha geração, sei lá, dos 14 aos 17, vou colocar assim, que é a galera que eu ando, é uma geração que está vindo com muita vontade. Então, uma galera que está começando a entrar na faculdade agora ali, muita gente fazendo cinema, artes cênicas, que começa a produzir uma coisa independente aqui, uma outra coisa ali. Eu estou envolvido em, 3 grupos aqui no WhatsApp com o nome Roteiros, que é só pra gente tentar escrever alguma coisa e tal. Mas eu acho que falta muito na gente, na nossa geração, não sei, um meio de fazer. Porque eu acho que a gente nasce bem nessa era das redes sociais, né, da internet. Então, geral divulgando tudo na internet, um monte de influencer entrando para fazer coisa de ator, e a gente meio que nasceu no meio dessa bagunça, né, numa época que influencer nem existia e passou a existir no meio da nossa carreira. Então, acho que a gente fica um pouco perdido, às vezes. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com rede social quando o lance é divulgar. Eu tenho dificuldade porque eu gosto de mexer nas redes sociais no meu tempo livre, de assistir o Instagram e tal, mas quando é divulgar peça, eu acho que eu preferia muito mais um tijolo no jornal. Eu entendo. Muito mais a divulgação antiga, que você põe, lá os posters no teatro e tal, e a casa vai encher, porque o público que vai ao teatro vai olhar, o que vai ler o jornal vai olhar e vai querer ir. Que hoje em dia nós quase não temos mais jornal. Exatamente. Não é que não tem o tijolinho no jornal. Quase não temos mais jornal. Tudo se vê nos sites. E não tem uma coisa hoje em dia que enchia os teatros, que eram os críticos, né? Críticos de verdade. De teatro. De verdade. A gente tinha críticos muito respeitáveis. Gente que o pessoal pegava para ler e o que o cara falava significava alguma coisa. Era verdade, né? Entendeu? Críticos muito cruéis, que podiam levantar um espetáculo, e críticos que faziam críticas ótimas, que podiam derrubar um espetáculo, e críticas também que podiam levantar um espetáculo. Olha, a Heloísa Perricet
e a Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães, quando elas fizeram a peça Cócegas. Cócegas, era uma coisa assim, elas fizeram despretensiosamente, porque a Lolo é assim, despretensiosa, e elas não eram ainda famosíssimas, Fizeram mas no eram Cândido Mendes, Cândido Mendes, mas era uma coisa assim, a Lolo me contando. A gente não tinha terminado o texto, já era o dia da estreia, não tinha gente para dirigir a gente, não tinha ninguém. A gente fez umas coisas, saiu falando umas loucuras da cabeça da gente, só que a Bárbara Eleodora ficou curiosa em ver quem eram essas meninas, porque elas já eram engraçadas, assim, né? As pessoas já sabiam que elas eram engraçadas, mas elas não tinham estourado ainda. Ela foi, eu lembro dessa matéria, ela foi assistir e fez uma capa do jornal o Globo que mudou a vida das duas. Aí elas se transformaram nessas grandes humoristas e atrizes. Elas conseguiram o espaço delas, né? E foi uma crítica que era uma crítica que não era fácil, que era Bárbara Eleodora. Bárbara Eleodora era terrível. Bárbara Eleodora não era fácil, entendeu? Bárbara Eleodora disse de mim no Mefisto uma única linha. Giuseppe Oristânio é um desastre. Caraca! Uma única linha. E eu não fazia mal, eu fazia bem. Ela só elogiou o Miguel, que já não fazia tão bem. Mas e tinha o outro crítico também do Jornal do Brasil que não, né? Jefferson não é. Não. Eu vou lembrar daqui Jefferson a pouquinho. em São Paulo. Mas ele falou uma crítica de uma peça que eu fiz para uma pessoa. Ele falou assim. Essa era uma peça que eu fiz com a Marília Pera, que foi o amigo Max Luiz, que era do JB. Ele falou assim de uma atriz da peça: ela não tem presente, nem passado, nem futuro. Caraca! Vocês não pegaram isso. Vocês isso não eu vão acho que eu pegar. não vou sentir. Vocês tanto, não vão né? E pegar. saía crítica no jornal de verdade. Saía Caraca, e a galera levava muito a sério, né? Entendeu? Mas Eu vi um podcast, Cacau. Eu acho que era a Ingrid Guimarães, falando de Confissões de Adolescente, né? sim, que ela fez. Ela Confissões, fez. Era da Ingrid. Falando que elas estavam muito nervosas para uma apresentação, porque ia uma pessoa para fazer a crítica, e elas ficaram tão nervosas e tal, e fizeram a apresentação muito nervosas, no fim, a crítica não foi. E aí, cara. Era a Bárbara Eleodora que devia. Não sei se a Bárbara ela fazia crítica de teatro jovem, mas pode ser, porque a peça ganhou tanta força. Nossa Dani Valente, que escreveu comigo Sem Dicas, que você fez. Fez também. Fez também. Fez depois, né? Fez também. Não, eu adoro Confissões, eu já li esse livro mil vezes. Fez também. Agora é o seguinte: não tem a crítica do crítico de hoje, não tem a crítica do crítico do jornal, de teatro. Mas a crítica que vem nas redes sociais é mais violenta. Mas você acha que é mais levado a sério? Porque eu acho não é levado a sério. Tem tanta coisa na internet, aí entra no mesmo pacote da divulgação da internet. não é levado a sério. Em geral, as pessoas que falam qualquer coisa na internet, elas não têm rosto. Você está entendendo? Então, você publica uma foto sua lá, uma pessoa que vai ver sei lá onde que essa pessoa está. Pode criticar atrás de um perfil aleatório. Assim, que porcaria esse cabelo! O que você está fazendo? Né? E você não sabe quem é essa pessoa. Todo mundo fica muito corajoso no anonimato. É verdade. As pessoas não assinam. Fica corajoso no anonimato, mas também tem pessoas que às vezes dão a cara a tapa, assim, que elas falam coisas absurdas que você fica chocado. Como é que a pessoa tem cara de pau? É verdade. Deve ter 1000 processos, eu não sei, eu vejo cada coisa. Tem um cara que eu sigo. Cada coisa. Que eu, obviamente, não vou citar o nome, mas que ele é um ator também. E o conteúdo dele é dedicado a criticar cenas e atores. Já sabe do que eu tô falando, né? Sei, criticou inclusive a Paola Oliveira na novela. Criticou. Sei. É dedicado. O cara é bom ator, eu já vi ele postou uns monólogos dele e tal. O cara é bom ator, mas assim, quem é você, sendo você a Fernanda Montenegro, sendo você um cara que acabou de começar, pra criticar o trabalho do outro dessa maneira? Não é a tua profissão, o crítico, você não, baseado na tua percepção do que é uma boa atuação, você vai começar a criticar todo mundo só porque não é você que tá ali. A internet é muito louca, porque você pode só pegar o celular e falar o que você quiser. E acabou. Porque é o seguinte, o cara tá criticando, olha só, aí eu fui pesquisar também um pouco ele, fui ver quem ele era, né? Aí eu falei, bom, se esse cara tá criticando, será que ele tem, assim, uma bagagem de direção, ele tem uma bagagem de ator que fez muitos trabalhos fora do Brasil, que eu não conheço ele. Então, não, o cara tá ali na batalha. Então ele chega, ele analisa a interpretação da atriz como se ele fosse
um cara superior a ela. Então é muito esquisito isso, entendeu? As pessoas vão lá, botam a voz ali e derruba. E isso causa muitos problemas. Tem gente que supera, mas tem gente que Assim, não a gente aguenta, fica pra baixo. não aguenta Eu, isso. quando eu comecei a ver gente falando mal de mim na internet pela primeira vez, com novela e tal, no início eu fiquei mal, eu levei pro coração. Até eu aprender a relevar, a levar a sério crítica de quem entende, crítica construtiva, e não só a gente na internet que está ali só para falar mal, foi um processo. Foi Tem uma loucura. um diretor brasileiro muito importante que já morreu, o Antônio Abujanra. O Antônio era um cara muito curioso, muito interessante. Diferente, né? Era uma pessoa muito diferente. É. É o que fazia aquele programa Provocações, que eu acho que não sei se você já chegou a ver alguma vez. Mas ele falava assim, talvez eu seja a pessoa que mais tenha feito fracassos na minha vida. Eu sou o rei de fazer fracasso. Agora, tanto o fracasso quanto o sucesso são enganadores. Você não deve nem ficar muito chateado porque desceram a lenha em você e nem se sentir muito porque falaram muito bem de você. Porque você pode fazer uma peça, 10 peças, 50 peças, toda peça você está recomeçando e sujeito a tomar porrada de todo lado. Entendeu? O fato de você ter um passado, ela te dá uma ligeira proteção, mas é só ligeira. Porque se o pessoal te ver no palco e você tiver ruim, a lenha vai cantar. Igual. Gente, eu tenho uma pessoa que eu amo, que amava, que eu trabalhei, que para mim era a maior, que é a Marília Pêra, a maior para mim, né? De repente, para outras pessoas são outras pessoas. Que ela fez um espetáculo uma vez que não tinha ninguém no espetáculo. Alguém me contou uma história tão interessante. Não tinha ninguém, mas o outro seguinte, ela abarrotou. Então, assim, para você entender que isso pode acontecer, né? Não importa a fama, não importa quem você é, entendeu? Então, casos e casos, né? Atores incríveis que fazem trabalhos maravilhosos um atrás do outro e tal. O cara faz um trabalho ruim, às vezes você nunca mais vê o cara. Nunca mais. O cara tem uma bagagem. Acabou. É cruel. Acabou. Você ia falar o quê? Não, Cortei. ia contar uma história. Não, mas eu quero, conta. Não, essa é uma história de um espetáculo da Marília Pêra, que eu já nem sei mais qual é, a peça, mas que duas amigas dela, importantes, foram assistir. Eu sei que a peça passava lá no antigo Teatro de Arena, lá naquela galeria em Copacabana. Eu fazia uma peça infantil antes dessa peça, que era no Tereza Raquel. Tereza Raquel. Ela e um pianista, que eu esqueci o nome. Exatamente. E que Eu o sei. espetáculo era muito ruim. Foi esse Muito espetáculo que não ruim. teve público. E as amigas, duas atrizes importantes, foram assistir. E quando acabou, uma das amigas falou assim, vamos embora, que não tem como... Eu falei, não, você não pode ir embora, ela viu que você está aí, só estamos nós aqui. Caraca. Ela viu que você está aí, você vai ter que falar com ela. Né? E o que você vai dizer para Marília Pêra? Você vai falar o quê para Marília Pêra numa situação constrangedora como essa, com um teatro vazio, uma peça ruim, você é amiga da pessoa, você vai detonar ela? Você entende como é? Eu acho que nós temos, os atores, um componente, uma patologia muito esquisita, porque a gente se arrisca demais. Demais. A gente se expõe de uma maneira muito arriscada, né? Porque por mais... Outro dia eu estava falando, inclusive, com a minha mulher, que não tem nada a ver com a área e não entende nada dessas coisas, mas eu falei, é muito interessante você ver que eu estou aqui quase para entrar em cena, eu já fiz essa peça muitas vezes, eu sei fazer a peça, mas internamente sempre tem um negocinho assim, alguma porcaria pode acontecer a qualquer momento. E ainda assim você vai e faz. Né? Em geral não acontece nada. Mas às vezes acontece. Normalmente não, mas dá um nervoso, né? Eu estava fazendo a peça com o Cacau, inclusive. O Cacau dirigiu. A gente fez 4 apresentações, né? E aí, beleza. Cada um tava sempre numa energia ali antes de entrar e tal. E vários amigos foram, então a gente sabia que, independente do que acontecesse, ia ter uma rede de apoio ali, porque eles estavam ali para não deixar nada de ruim acontecer e tal. Mas a gente ficava ali atrás, antes de entrar,
nervoso. Não, vai dar errado, cara. Não, eu vou desistir, eu vou embora. Não, vou embora. É. Ano passado eu fiz uma outra peça que um dia eu lembro que a gente colocou... Foi no Vanucci. A gente estava fazendo em média 300 lugares por apresentação. Olha que maravilha. Tá ótimo. A gente colocou 300 num dia, no dia seguinte deu 20 pessoas no teatro. E foi a melhor apresentação. Então é uma coisa muito inconstante e a gente tem que colocar nossa cara a tapa sempre. Eu não consigo entender ator que faz teatro e que fala mal do teatro, que diz que não gosta, que sei lá o que, não consigo de jeito nenhum. E ator que, quando vê uma apresentação com pouca gente, dá pra trás, fala que não vai fazer. Ele tá ali pelo quê? Ele tá ali pra aprender, pra fazer um trabalho pela arte ou tá ali pela fama, pelo dinheiro, pelo sei lá o que, sabe? E aí que o cara, quando tem 5 pessoas na plateia, mesmo que o cara tem que fazer bem. É. Porque aquelas 5 pessoas saindo dali falando... são essas pessoas que depois vão carregar mais 5, e mais 5, e mais 5 teu teatro... E vai dar público no teatro, né? Porque o boca a boca é a melhor melhor coisa que existe, né? Melhor divulgação que tem. Mas o Free, assim... E então a geração lida com Reels, TikTok e tal, mas não muda a arte ali, né? Todo mundo está no mesmo denominador, só que você lida de um jeito, né? Você não lida com isso, e a turma dele lida com Você sabe as que eu até maneiras. lido, eu tenho TikTok. Não, lida, eu vejo, Bastante eu vejo. seguidores no Instagram. Eu vejo que você bastante- faz os vídeos, eu vejo. Tenho bastante seguidores. Não tenho uma montanha, mas Nada, tenho você mais tem de 110 mil, é. não sei quantos seguidores. Eu faço coisinhas e tal. Eu estava até conversando tudo esse negócio de inteligência artificial, de que a gente vai ser substituído e que até esse negócio de dublador vai acabar, as pessoas estão pegando a nossa voz, gravando a nossa voz para utilizar depois com Como é que vão substituir o teatro? O ator não tem como subir. Então, ator não o que eu tem queria como. te dizer era isso. O que eu queria te dizer não era tem. isso. Que eu acho que tudo isso pode acontecer, mas nada disso vai substituir ou fazer o teatro acabar. Porque em possível. algum momento as pessoas vão precisar de humanidade. Com certeza Você absoluta. está entendendo? Humanidade eu acho que isso vai fortalecer o teatro, porque chega uma hora que você precisa olhar para a cara de alguém de verdade, um ser humano. Eu acho que esse negócio de inteligência artificial, eu tenho... Outro dia, a própria Júlia, minha filha, que você conhece, fala assim, eu pedi para o chat GPT escrever um negócio. Eu falei, porra, filha, você está delegando... Mas vocês acham isso normal? Entendeu? Você está delegando para uma maquininha, para um app, a única coisa que te diferencia dos outros animais, que é a capacidade de sentir, de pensar, de fazer. Você está entendendo? Isso é o que te diferencia de tudo. Então, se você delega, a pessoa faz um TCC para a faculdade, a pessoa vai se formar na faculdade. Aí ela escreve no chat GPT. E ele apronta tudo. Faz aí um TCC sobre... E tá pronto. A pessoa dá uma lida, entrega, tira 8. Mas o negócio é o seguinte... E não sabe nada. A pessoa... Não é verdade. Exatamente. Não sabe nada. Ela vai se formar com louvor e depois vai entrar num consultório médico e não sabe porra nenhuma. Exatamente. Olha, eu tenho uma sobrinha que é médica, que é pediatra, e ela dá aula, né? E ela falou que sente quando chegam os trabalhos do chat, né? Ela sabe, ela não discute mais, mas ela disse que é o seguinte, o cara pode levar, mas na hora que ele tem que apresentar, O cara ele não não sabe. sabe. Ele não sabe, aí percebe ali, ela fala, não adianta, ele traz tudo pronto, achando que ele vai me trazer aquilo, que vai ganhar lá o 10, e na hora que apresenta ele não sabe, ele tropeça o tempo inteiro. Não, eu tenho um super pé atrás do Entendeu? ChatGPT. Eu tô na escola e a galera tá começando a utilizar, já deve ter uns 2 anos que a galera tá fazendo isso, usar ChatGPT para estudar, para sei lá o que e tal, mas eu não consigo confiar. Sabia? Porque eu acho que é muito vasto. O ChatGPT nada mais é do que um facilitador de pesquisa, né? Então você pede para ele, cara, me dá um resumo de biologia. Ele vai abrir todos os sites que tem na internet, vai pegar um compilado, vai juntar e vai te dar uma folha. Mas assim, eu não sei os sites que ele pegou, a menos que eu pergunte. Então eu não sei o quão confiável tudo aquilo é. Ano passado eu fiz escola em casa. Eu não vou mentir, eu fiz algumas provas ali pelo ChatGPT. A quantidade de 7
que eu tirei jogando tudo no chat GPT é muito grande. Por quê? Porque o cara faz uma pesquisa vasta e ele vai te dar um número ali aleatório e é isso. Então, quando eu peço um resumo para um amigo para me ajudar a estudar e tal, e eu sempre pergunto, foi você que fez? Ah, não, foi o ChatGPT. Eu já desconsidero, já deixo pro lado. Olha, eu acho que a inteligência artificial não tem volta. Não tem. Nós vamos ter que conviver com isso de diversas maneiras. E ela é muito útil em muita coisa, né? Já se fala que você pode identificar um câncer antes dele aparecer. Já se, entendeu? Bom, se for para isso, né? Né? Tá bom, Tem um monte de coisa para aquele. Eu só acho que quando você está lidando com a humanidade, com a sensibilidade humana, É diferente. Se você delega para uma máquina fazer uma coisa que compete exclusivamente a gente, até porque onde é que está o brio? O brio as pessoas não estão preocupadas em ter um brio próprio e falar, fui eu que fiz isso. Pode estar errado, mas fui eu que fiz. Entendeu? O cara resolve em 2 minutos, imprime, entrega. Eu conversei outro dia com uma pessoa, já tem um tempo, né? Outro dia. E essa pessoa escreveu uma peça. Falou, arrisquei escrever uma peça. Aí eu, que legal, ela queria que eu lesse essa peça, né? E aí no final ela me falou, eu botei as minhas ideias lá no chat e a peça... Então não escreveu a peça. Entendeu? Não escreveu a peça. Não escreveu, gente. Da maior trabalheira. Não escreveu, entendeu? E como é que você faz? Você bota ali uma ideia e vai desenvolvendo os diálogos, aí você tem que perceber se aquilo tem uma coerência. Pois né? é, Não é muito ruim. simples, não é tão assim. É muito. Eu acho que o que pode funcionar é, por exemplo, você quer fazer um levantamento aí onde eu posso pesquisar sobre Nelson Rodrigues. Você bota lá o nome, ele vai dizer aqui, ali, lá, e você vai se virar para achar isso. Acho que nesse sentido aí pode ajudar. Mas assim, montar as coisas, montar um trabalho... Mas que bom que você citou Nelson Rodrigues aí. Eu acho que a inteligência artificial, nem que seja a melhor escritora do mundo, nunca vai superar, por exemplo, Nelson Rodrigues. Não, você sim. entende? Não, mas eu não estou falando você sair com a pesquisa feita ali. Eu estou falando assim, ele te dá um caminho para onde você pode pesquisar, né? Uma biblioteca, não sei onde, concordo. entendeu? Eu acho que entra muito no mérito que ele falou aqui, da identificação, né? Da empatia que só o ser humano tem. Então, assim, eu já me deparei com novelas verticais, essas coisas, feitas totalmente por inteligência artificial. E eu assisti aquilo ali... Beleza, legal, um produto legalzinho e tal, mas eu em momento algum me senti tocado. Por quê? Porque eu sabia a todo momento que aquilo ali não era real. Que aquilo ali era completamente falso. Alguém jogou no computador e fez. Então, eu acho que, mesmo que substituam a televisão, o cinema, que seria muito triste, porque é uma coisa que eu gosto muito, o teatro é uma coisa que eles vão ter que ralar pra tirar. Só se colocarem um robô lá em cima. Porque, assim, nada mexe mais com as pessoas do que saber que o outro tá ali também. Então, você tá sentado vendo o cara ali se esforçar para te fazer rir, para fazer o que gera uma identificação. No musical, quando o ator tem que atingir uma nota muito alta, você fica tipo, caraca, será que ele vai acertar essa nota? Se é um robô, uma máquina, você sabe que vai. Então faz seu trabalho, sabe? É diferente. O teatro, você tá ali fazendo uma peça de comédia. Pô, o público tá difícil hoje, tu vai começar a jogar umas coisinhas... falar umas coisas que estão acontecendo e tal, até quebrar, é muito diferente. Não, e o ator não tem como ter... O cantor, a música, acho que já corre um perigo, né? Porque o cara bota lá, bota o tema que ele quer e sai, milhares de músicas saem pelo chat, que estão por aí, que a gente nem sabe, já fazem sucesso. Um monte de música eu fui descobrir que é inteligência artificial. E na internet mesmo, tem várias brincadeiras, vários trends, que tem umas músicas que as pessoas fazem, que já é da inteligência artificial. Você acha que algum cantor sertanejo, você acha que alguma cantora pop, mas não, já é a inteligência artificial, né, ali, né? Uma coisa que eu estava vendo na sua vida, né, que você, quando começou, você fez um teste com a Avancini, né? A primeira vez, com Walter Avancini, que pai de Andréa Avancini. A Avancini foi meu professor há muito tempo. E é pai do AVEC também, né? E os diretores, naquela época, eles tinham um método mais... Não é cruel, né? Mas um método mais... Cruel mesmo, né? Vamos dizer assim. O Avancini era mais um rígido. terror. É um terror. O Avancini não, é terror. ele era um... É terror. É terror. Talvez um dos maiores diretores que esse país já teve de televisão. Formou a televisão, formou a teledramaturgia, mas ele era um terror.
Um terror a ponto... Você sabe a história do Raimundo de Souza, não? Não. Essa história é tão curiosa. Não sei. Ele era muito louco, esse Avancini. Nós tínhamos um amigo comum, Raimundo e eu, se chamava Valdir, que andou dando uma aspirada. Um dia o Raimundo estava entrando na Manchete, lá no Russell, e o Valdir estava lá na porta, meio barbudo, meio ruim. O Raimundo pegou, levou o Valdir para casa, falou, corta essa barba, toma um banho, veste essa roupa aqui. Na televisão ele falava, Avancini, temos que arranjar um trabalho para o Valdir. Temos que arranjar um trabalho para o Valdir. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Um dia o Raimundo foi lá para gravar, estava o Valdir lá já pronto para gravar. E o Raimundo ficou feliz na vida que ele estava pronto para gravar. O Avancini falou, ó, ele está no seu lugar. Você não queria que ele... Você está demitido. Mentira, e foi demitido? Foi demitido, porque botou o outro no lugar dele. Sabe o que ele fazia? Ele assistia o outro diretor dirigindo da sala dele. Às vezes ele falava, eu não gosto desse, isso aconteceu. Isso aconteceu. Não gosto desse, não gosto desse, não gosto daquele. No dia seguinte, ele chamava os 3 para gravar e falava assim, ó, Jagunço, vem cá. Ó, você sobe lá, você vai descer essa escada. Quando você virar para descer a escada, o Jagunço vai dar um tiro, você rola a escada, está morto. Caraca! Desce você o outro. Jagunço, dá um tiro. Ele demitia as pessoas assim. Tanto que quando eu vi fazer os 10 mandamentos com o filho dele, o Avec, ele estava assim, sentado na mesa, que ele ia convidar, me explicar o personagem e tudo. Eu olhei para a cara dele e falei assim, porra, trabalhei com seu pai. Ele falou assim, eu não sou meu pai. Porque ele também sofria na mão do pai. A André me contou muita história de que não deixava entrar com texto no set. Era o terror, meu. Era o terror. Quando eu via no roteiro, assim, diretor Walter Avancini, eu dormia rezando. Assim, ele há de não me notar. Ele há de nunca me fez nada. Sim, mas você já ficava com medo porque teve histórias muito terríveis. Hoje não cabe mais. Você trabalhou com ele? Não trabalhei. Sabe quem trabalhou com ele, começou a carreira com ele? Thaís Araújo, que sofreu muito quando foi fazer Chica da Silva com ele. No comecinho, sofreu muito. Eu acho que foi ali, ali já foi mais, ele já estava mais pro mais velho ali, né? Na época da Thaís, ele já estava, muita gente sofreu na mão dele. Inclusive, tem uma história que me contaram, eu não lembro da atriz, mas me disseram que foi a Ana Rosa que me contou. Depois vou te contar outra. Eu quero saber de histórias, para a gente até comparar hoje com as direções de hoje, na nova geração aí. O que acontece? Diz que ele foi dirigir uma atriz, e a atriz não chorava, não conseguia sair do lugar, e disse que ele humilhou, gritou. Ela chorou. No final ele falou assim, tá demitida. Mentira. Ele era assim. Mas não era só ele, né? Tinham outros também, né? Mas ele era... Ele era o comandante. Tem uma história maravilhosa, também na Manchete. Lembra do Jardel... Como é que chama? Não. Jardel Filho? Não. Como é que chamava aquele cara? Vozeirão grosso, de bigode. Não é Jardel, Ele fazia Ele era um ator importante. Vamos lembrar. Ele era machão... Ele era super machão sóbrio. Ele ficava meio delicado quando tomava uma. Mas ele era muito brigão, ele fazia um personagem importantíssimo na novela, e ele começou a reclamar que tinha muito texto. Avancini dirigindo. Todo dia essa quantidade de texto, um vozeirão, todo dia essa quantidade de texto, não aguento mais gravar essa quantidade de texto. Aí dava uma bebidinha ali. Ai, todo dia uma quantidade de texto. Um dia saiu o bloco de capítulos, ele tinha sofrido um AVC. Caramba, o Avancini escreveu um AVC, ele estava em todas as cenas, ele não falou mais nada na novela, e ele ficava só deitado na cama, cheio de tubo. Parece história de filme, né? Avancini, como é que chamava ele, meu Deus? Ele já morreu? Morreu. Eu não tô. Não, mas a gente tem que não é Jardel Melo, que é um outro cara.
Ele fez algum português aí numa Fez. novela? Eu sei, não sei o que. Esqueci. Mas Fez um português, eu Fez, sei. é esse. Fez, a Ana vai lembrar disso, da época da Ana Rosa e tal. Vai lembrar, vai lembrar. Eu lembro dele. É esse mesmo. É esse aí. mesmo. A gente Ele, vai em pesquisar. geral, usava um bigodão. É. Era macho. Teve uma novela famosa que ele fez um português nessa novela. Muito. Ele Jonas Melo, não. É Jonas, mas é Jonas. Jonas. É Jonas. Porque tinha o Jonas Melo, acho que você O está Jonas ligado. Mello era um diretor meio careca. Eu não também. sei, mas é por aí. Esse aí. Vamos pesquisar. E hoje, isso não cabe mais, né? Não, hoje em dia, geração hoje em dia atual, isso né? Hoje em dia Não isso acontece, nunca peguei. Tem uma diretora, também não vou falar o nome que eu trabalhei, que ela é... Eu não sei como não acontece nada. Fala depois. Depois eu falo, mas eu não sei como não acontece nada, porque ela realmente é do babadão de difícil de lidar. Entendeu? Mas eu acho que está muito demodê. Mas hoje em dia, antigamente a gente entubava. Ah, é? Não sei por que a gente entubava tanto assim. Porque não tinha ninguém, porque não existia essa coisa das pessoas. Não existia a rede social para o cara botar a boca no trombone e se defender, sabe? Ficava todo mundo quieto. Mas as antes pessoas tinham medo de perder o trabalho. Não sei por que a gente entubava tanto. Hoje em dia, se um diretor fala uma coisa dessas... Acabou pro cara. Acabou pro cara. Primeiro que ele está ferrado pela própria empresa. Né? E depois você vai. espera ele na rua e dá uma bolacha. Hoje tem compliance. Antigamente não tinha compliance. Hoje você denuncia, você vai na delegacia. Eu peguei a história do telefone. Você pegou também o tal do telefone? O telefone vermelho que tem na Rede Globo, ou que tinha na Rede Globo. Eu estava fazendo um trabalho, né, um trabalho, e aconteceu uma situação muito grosseira nesse trabalho, que eu estava nessa cena, mas não comigo a grosseria. A grosseria com uma pessoa nessa cena, e aí, a partir dali, a pessoa no set falou, acho que foi até Camila Pitanga, se eu não me engano, eu não lembro agora, que falou, que deu uma sacudida nessa pessoa no set. Ela falou, ela se posicionou. Né, se posicionou ali e acabou. Depois desse acontecido, começou a história do telefone, que você vai lá pega e fala, olha só, estou aqui no set, estou sendo humilhada pelo diretor. A gente vive num ambiente onde os egos, as vaidades... E não é ameaça no sentido de eu estar... Mas as pessoas se sentem ameaçadas, não sei por quê, que tipo de... Por causa do ego, por causa sei lá. Nada pode se falar, nada pode se comentar, que todo mundo já leva logo para o lado fica nervoso, não gosta. Você tem alguma pergunta que você queira fazer? Não. Não, acho que tá rolando o bate-papo. Pois é. E aí, hoje rola o compliance. Rola o compliance para qualquer coisa. Né? Rola o compliance para qualquer coisa. Tinha um outro diretor também, sem ser o Avancini, qual é? Que também tinha a mesma pegada que ele. Casado com Nívia Maria. O Erval. Erval Rossano. Eu tenho histórias com o Erval. Então, vamos contar essas histórias do Erval. Eu tenho histórias com o Erval. Me conta uma. Malucas. Eu ainda morava em São Paulo. Eu era jovem. Recebo um telefonema em São Paulo. O seu Erval quer falar com você amanhã. Você pode vir para o Rio? Não me deram passagem, não me deram nada, não me deram hospedagem. Eu peguei um ônibus de noite, cheguei de manhã no Rio, o encontro era 14h, eu fiquei circulando pelo Rio, até 14h eu estava na porta do Rússio. Eu devia ter uns 26, 27 anos. Falei, o senhor Erval Rossano está me esperando. Um minuto. Olha, ele pediu para você aguardar. Olha, legal. Fiquei na recepção. Deu 3, deu 4, deu 5, deu 6, deu 7 horas. Ele saiu do elevador e vinha... Mas ele não vinha para se encontrar comigo. Ele estava indo embora. Quando eu vi ele vindo, eu fiz assim, boa noite. Ele passou reto, sem me dar a mão. Ele passou reto e falou assim, não serve, sotaque muito paulista. Ele não me deu a mão, não olhou para a minha cara e falou, não serve, sotaque muito paulista. Os anos se passaram. Eu estava fazendo Malhação. Era um sucesso. A Malhação que eu fiz era um sucesso inacreditável. Mudou lá a direção
quem ia entrar para dirigir, Erval Rossano. Eu contei, não sei para quem, essa história do Não Serve, sotaque muito paulista, e alguém, naturalmente, Contou foi lá pra ele, e é. contou para ele, na reunião de elenco, com todo mundo. Ele falou assim, então, Zé, quer dizer que eu te tratei mal lá na manchete, né? Falei, bobagem. Tá tudo certo. Já passou, fazia 15 anos, já passou. Mas ele era muito louco. Mas isso era uma característica. Eu já passei uma situação dessa também. Da pessoa me deixar esperando um tempão, eu já dentro do produto, dentro do trabalho, me deixou horas esperando. Passou por mim e falou, já volto, já vamos conversar. Mas essa pessoa está aí, na ativa. Já volto, vamos conversar. Já fiquei horas esperando. Horas. A pessoa desceu e não voltou mais. Ela foi embora. Me deixou o dia inteiro, marcou comigo, me deixou o dia inteiro mofando e foi embora. Caramba. Isso eu acho que é uma característica dessa galera aí, dessa geração agora, né? Por outro lado, a geração agora do Miguel, não do Miguel, que o Miguel ainda é garoto ainda, né? Mas um pouquinho acima dele, lá dos 30 anos e tal, que também já pega ele, né? Também assim, é uma geração também que eu acho que em algumas situações larga muita coisa de mão, assim. Deixa de qualquer jeito, não tem muito saco, né? Não fica muito no pé do ator, assim, também. Não quer dirigir muito o ator. Faz a cena, coloca tudo ali, dirige ali o que tem que dirigir, mas não se importa muito, sabe? Principalmente na televisão. Tem uma menina que eu gosto muito, que é a Ana Paula. Que a Ana Paula, ela foi uma paquita e ela já trabalha há anos. Ela foi assistente de direção do Jorge Fernando. Ela fez várias coisas com o Jorge Fernando e hoje ela é uma diretora, ela até bem sucedida. E ela dirige, inclusive, aquela série das Paquitas, que era documentário, que faz maior sucesso. Ela que dirigiu. Ela tem uma coisa que é muito legal, que ela tem a firmeza e tem a delicadeza e ela consegue tirar da pessoa, no maior tranquilidade, o que ela está querendo. Olha, eu já dirigi, na própria Manchete eu já dirigi, e eu percebi muito rapidamente que eu tinha que parar de dirigir. Porque ou eu ia matar alguém, ou eu ia ser morto por alguém. Falam que é muito estressante, né? Porque eu não aguento frescura, mas de hipótese alguma. Entendeu? E eu tenho uma crítica a fazer a nós mesmos, porque eu acho que nós mesmos temos uma dose de egocentrismo que ultrapassa o necessário em muitos casos. Entendeu? Não são todos, não. Tem muita gente legal pra caramba. Mas existem... E porque você sabe que um chato no meio de 20 contamina o ambiente de um jeito que... Principalmente no É teatro. maçã podre. É que nem aquela maçã podre no meio de um monte de maçã, que os bichinhos vão passando de uma para outra e, de repente, está uma puta confusão. Né? Eu falei, eu não tenho paciência para lidar com o ator. Eu não tenho paciência. Eu já dirigi equipe. Eu dirigia com o Jaime Monjardim. Mas olha só, e não é só o ator, não. Às vezes a equipe também tem gente tão vaidosa. Você pega o pessoal da arte, do figurino, são pessoas muito vaidosas que você tem que ter um maior cuidado de você falar assim, tá larga a camisa. Acabou. Você já é detestado ali porque tá larga a camisa. Um jogo de cintura. Eu também não tenho esse saco. Eu valorizo o trabalho do diretor porque... Tem que ter um jogo de cintura danado. E o cara fica falando, tem que gravar, porque é muito dinheiro. Vocês já trabalharam com o Marco Rodrigo? Eu vou trazer o Marco Rodrigo aqui. Eu trabalhei com o Marquinhos Rodrigo em negócio da China. E ele dirigiu Marília muitas vezes. O Marco Rodrigo é um lutador de jiu-jitsu, e atleta, e um diretor. Trabalhou muito com a Sininha de Paula, dirigiu muito Zorra também, e depois foi para a linha de novelas, dirigiu Cinquentinha, dirigiu Marília nas séries lá com Fala Bela e tal. Ele é um cara que é maravilhoso para você trabalhar, porque ele entra no estúdio parecendo que está ali, é surfista, chega, fala numa maior educação, numa maior tranquilidade. O cara tá lá surtando, o ator tá surtando, a frescura no auge. E ele tá lá numa maior tranquilidade e ele consegue tirar do cara. Mas ele não se estressa, não. Isso aí,
Eu também não teria esse saco, Precisa não. ter Eu talento. não saco. Como é que é na tua geração, em relação a isso que ele está falando de ego, a juventude? Porque o que, que acontece? Na juventude, na turma dele, as pessoas ficam famosas muito rápido, né? Elas ganham dinheiro, às vezes, muito rápido, ficam famosas muito rápido. Bastou fazer um sucesso na televisão, numa novela, começa a disparar, começa a ficar, né, ganhar muitos seguidores e começa a ganhar e tal. E isso é diferente da época dele, né? Que era uma luta até você conquistar ali seu nome. Hoje, rapidinho, o cara faz o nome dele aparecendo nas redes, numa novela que faz sucesso, Sabe, né? Como é que é Cacá, esse ego eu dessa acho, juventude? eu acho que a fama é uma questão muito relativa, principalmente hoje em dia. Porque a gente tem outros recursos para ficar famoso, como o celular, que está bem em cima da mesa aqui, por exemplo. Então, eu, por exemplo, ano passado, eu finalizei a gravação de A Infância de Romeu e Julieta. Você conhece A Infância de Romeu e Julieta? Conhece? O que você fez? Você ouviu falar? Ouvi falar. Mas se você perguntar para uma criança de, sei lá, de 8 anos, talvez, seja a coisa que ela mais gosta da vida. Se perguntar para aquele cara que está passando ali, ele provavelmente não conhece. Sim. Se você comparar com o que era a fama e o sucesso, né, nesse quesito, há, sei lá, 30 anos atrás, era algo muito diferente, né? Então, eu acho que o número que você tem, por exemplo, nas redes sociais não define se você é famoso. Define que Não, você talvez conseguiu ganhar um nicho, sabe? Mas não que você é famoso. Mas o ego vem inflado como se todo mundo fosse a nova Fernanda Torres, a nova Fernanda Montenegro, o novo Tony Ramos, e não é assim, sabe? Então, assim, eu lido com muita gente à minha volta que desde pequeno eu conheço, desde pequeno é amigo e tal, mas que hoje em dia já não é mais meu amigo, porque acha que está em outra prateleira, porque acha que está em outro lugar, acha que porque fez uma novela no SBT, por exemplo, e tem um grande número de seguidores, acha que pode exigir isso, que pode querer aquilo, só porque fez a novela. Mas, pô, eu tava na mesma novela que você, e só porque eu tenho um pouquinho menos de seguidor, você entende? Então eu acho que o ego vem mais forte do que muito tempo, assim. Eu não conheço tanta gente mais antiga no mundo da atuação, não conheço tanta gente pessoalmente, assim, né? Porque não é um público que eu lido muito, porque eu costumo trabalhar mais com gente da minha idade, até uns 30, 40 anos ali. Mas mesmo assim eu vejo, por exemplo, você está aqui sentado conversando comigo, você é um grande ator, você é um cara que já trabalhou em muitas coisas. Eu não sei se uma galera, assim, da minha idade, assim, outras pessoas, com o ego do jeito que tá, aceitariam, por exemplo, se deslocar, vir aqui de noite para fazer um podcast. Sim, Você entende o que eu tô falando? entendo, Você entende? sim, eu entendo muito bem Então, isso. assim, é. eu acho que é uma coisa que a nova geração, a minha geração, tem que tomar bastante cuidado, porque esse ego muito alto uma hora vai te derrubar, né? Eu fiz um podcast antes desse, há uns anos atrás, que foi o Conectados, em que era outra história, né? Mas eu levei muita gente conhecida e tal. E era assim, quando era jovem, era sempre mais difícil de eu levar. Para você ver, a mais jovem, até que hoje já é uma... Você está indo para o lado mais de coroa, até foi a Paula Oliveira, mas na época a Paula era mais jovem, ela topou facilmente. Mas assim, mas a maioria botava dificuldade. Ah, não posso, não vou. Ah, é aí na Barra. Ah, não quero. Ah, que horas é? Ah, esse horário eu não posso, que eu tenho isso, tenho aquilo. Era muito difícil, entendeu? Muito difícil você lidar com o ego do jovem. Eu acho que é muito em função disso tudo aqui. Muito em função disso aqui. Essas novelas, a novela que ele fez do SBT, as novelas do nicho infantil do SBT, fazem forte, muito sucesso. Muito forte. Muito sucesso. Você já fez alguma novela infantil no Mas, SBT? Infantil não, mas eu já fiz novela no SBT, muitas. Sim, e teve uma época maravilhosa, né? Que ele Eu fiz. Você fez eu trabalhei na Tupi, você me desculpa. Sim, Já sim, ouviu eu falar sei. na TV Tupi? Já ouvi falar. Querido, eu trabalhei na TV Ana Tupi. Rosa, meu querido, eu tô aqui, que semana que vem vai estar aqui, é só Eu Tupi, trabalhei na Tupi. TV Tupi, depois trabalhei na TVS. Todo mundo trabalhou na Tupi dos anos, todo mundo. Você era garotinho, né? Vocês Não era tão garotinho, não. Já tinha 20 anos. Já tinha 20 anos. O que você foi o seu primeiro trabalho? Você fez o teste para como Foi nessa que eu com o conheci o Vancini. Avancini. Como do casamento? Como salvar como meu salvar casamento. seu A novela não casamento? acabou. Ué? Porque a TV faliu, faltando 20 capítulos para acabar a novela. Meu Deus. E como é que foi? Agora falando... Até hoje eu encontro uns coroas que falam assim, como ia acabar aquela novela?
É verdade. Como é que foi a TV falindo? Porque eu só escuto história, né? E parece que era uma TV muito grande. Como faliu assim? A TV Tupi foi a primeira televisão do Brasil. Uhum. Do Brasil. Era famosíssima. E essa novela fazia muito sucesso. Passava uma novela na Globo, no mesmo horário, que não estava indo muito bem, não sei porque. E essa novela que a gente fazia, tinha a Betinha fazia, a Nissete fazia. Beth Goulart. Sim, Betinha. Bárbara fazia também? Não, Bárbara não. Mas tinha um monte de gente. Meu pai, sabe quem era meu pai? Hélio Souto. Hélio Souto. Lembra dele? Claro, e ele fez par romântico com a Ana Rosa até, Também o Hélio. fez, Não sei se foi dos Irmãos Corsos, alguma coisa assim. Era muito louco, porque a gente começou a perceber que ia falir. Como? A gente não recebia mais. Não, mas como aquela TV faliu se era tão grande assim? É isso que eu não entendo. Era diários associados. Ele tinha uma quantidade enorme de sócios. Eu acho que a coisa foi degringolando. Não é o único caso de TV que faliu, né? Sim. A Record também faliu. Depois o pessoal comprou, mas a Record também Excelsior também, não foi? A Excelsior também, faliu também. Também faliu, entendeu? Mas ela foi fechando, a gente começou a não receber. A Tupi não me deve nada, porque já estava assim, vai fechar a qualquer momento. Um amigo meu falou assim, antigamente a gente recebia um olerite. Era um papelzinho, não é que depositava um dinheiro na conta, não tinha isso naquela época. Você recebia um papelzinho e ia no banco para receber. Ele falou, vamos passar ali. Era uma casinha, era um buraquinho, que ficava um cara lá dentro e dava o olerite e você ia para o banco. Ele falou, vamos olhar se tem para nós. Ele falou, tem para mim? O cara olhou, tinha lá meia dúzia de papelzinho ainda. Ele falou, não tem. Eu falei, e para mim? Ele olhou e falou, tem! E me deu o papelzinho. Ele falou, corre no banco, senão daqui a pouco não tem mais nada. Eu corri, peguei a grana. A Tupi não me deve nada. Tem gente que está cobrando até hoje. A Ana fez o Beto Rockefeller, que foi o maior sucesso da Tupi. Talvez a novela foi a novela de maior sucesso da Tupi. Estava falindo. Eles estavam gravando com os loucos, a novela explodindo, todo mundo ficando famoso e tal. E ali ela já estava indo para o buraco. A Nissete me contou que quando eu acho que foi então nessa época mesmo. Ela chegou na Tupi e tava o estúdio trancado. Ela disse que começou a chorar, porque ela falou, que isso, gente? A novela, a TV saiu do ar. Saiu do ar. O símbolo da Tupi era um índiozinho. Tupi. Era um índiozinho. De repente, estava passando alguma coisa, ficou só o índiozinho na tela. Caramba. Que louco, né? Que loucura, cara. E saiu do ar, E foi assim. É assim mesmo. E não teve ninguém que quis comprar a Tupi? Depois, a Tupi virou SBT, né? Virou SBT. A MTV já teve estúdio. Virou TV. Primeiro virou MTV. Depois virou TVS. Que era do TV do Silvio Santos. Depois né? aí teve... E depois que ela ganhou corpo, ela virou Sistema Brasileiro de Televisão. Exatamente, foi isso. Virou MTV, depois virou a TVS. E hoje os estúdios do SBT, né? Tá lá, né? Dá para dizer então que o SBT foi a primeira TV do Brasil. Exatamente. Né? Hoje em dia, a TV mais antiga ainda em atividade é a Record, a mais antiga. Amigo, a gente está terminando. Fala aí do teu espetáculo que você está fazendo. Só para convidar todo mundo, todas as segundas e terças de novembro, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, por menor de ausência, os últimos anos da vida do grande Guimarães Rosa. É muito interessante. Se eu fosse você, eu não perdia. Bom, chegamos ao fim. Obrigado, meu querido amigo. Nossa, que papo agradabilíssimo. Obrigado, Miguel. E você é um amor, camarada. Muito obrigado, só love. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo, gente. Até Beijão. o próximo. Tchau. Tchau.